Aleluias, glória a Deus. Aleluias, o nosso Deus está aqui neste lugar. Deus está aqui, amém? Queira por gentileza abrir a sua Bíblia no livro de João 4, versículo 6. Vou aproveitar que os amados irmãos estão de pé. João capítulo 4, versículo 6. Amém? No livro de João, capítulo 4, versículo 6 diz: E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte. Era isto quase a hora sexta. Vou repetir. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte. Era isto quase a hora sexta. Feche os teus olhos, eu quero orar ao Senhor. Deus, nós te louvamos. Agradecemos, ó Pai, porque o Senhor está aqui. Agradecemos, ó Pai, porque o Senhor tem ministrado, ó Pai, em nossos corações, por meio da Tua palavra, por meio, ó Pai, de vídeos, por meio, ó Pai, da música, por meio, ó Pai, do relacionamento entre os irmãos. O Senhor tem sido presente, ó Pai, o Senhor tem sido vivo no meio de nós. Nós te louvamos, ó Pai, porque não falta nada, não falta, ó Pai, nada na nossa vida. Ó Deus, e que esta realidade, e que esta, ó Pai, verdade, alcance, ó Pai, todos os nossos corações que aqui se encontram, pois não falta nada. Ó Deus, o Senhor, ó Pai, é o nosso alimento, Jesus. O Senhor é o nosso pão da vida. O Senhor, ó Pai, é o nosso caminho. O Senhor é a ressurreição e a vida. O Senhor é a água, ó Pai. O Senhor é a luz, é a lâmpada. O Senhor é o caminho e o destino deste lugar. Ó Espírito Santo, que o Senhor possa ficar, ó Pai, à vontade para ministrar a Tua palavra, para nos ensinar, para, ó Deus, mudar a nossa estrutura. Liberta-nos, ó Pai, dos nossos pecados, liberta das agressões, ó Pai, dos erros, dos equívocos, ó Pai, conscientes e inconscientes que praticamos. Ó Pai, nós fazemos a oração, ó Deus, que Davi fez certa feita: vê se há em nós algum caminho mau, vê se há em nós, ó Pai, algo de errado, algo equivocado, e muda para que possamos andar e estar com o Senhor. Ó Deus, como diz em Isaías 59, a partir do versículo 1, que o Senhor, as Tuas mãos, elas não estão fechadas, ó Pai, para que não possa salvar. Ó Deus, Teus ouvidos não estão fechados, ó Pai, para que não possam escutar. O que nos afasta do Senhor é as nossas agressões, os nossos erros, os nossos pecados. Mas nessa noite, nós queremos pedir perdão, para que este acesso, ó Pai, seja real, para que o nosso relacionamento com o Senhor seja cada vez mais profundo. Ó Deus, perdoa-nos, como diz a Tua palavra em Lamentações 3, que as Tuas misericórdias, elas se renovam a cada dia, e eu acredito, e nós como igreja acreditamos, que ela se renovou sobre nós. Portanto, ó Pai, temos a oportunidade de crescer, ó Pai, no Espírito que é o Senhor, de estar tomando posse, ó Pai, do Senhor. Ó Pai, fique à vontade. Ó Deus, nós entregamos a nossa vida, entregamos os nossos pensamentos, entregamos esse culto nas Tuas santas mãos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. A igreja pode se sentar, queridos. Aleluias. Queridos, o sermão dessa noite é a humanidade de Cristo. Essa é uma matéria interessante que a gente tem dificuldade de compreender, principalmente aqueles que já estão dentro da igreja há muitos anos, porque aprendemos a honrar, aprendemos a obedecer e aprendemos a reverenciar nosso Deus, e aprendemos a respeito do temor. Então a nossa mente,
ela tem medo a nossa pessoa tem medo de alguns pensamentos, como por exemplo, ver o nosso Senhor Jesus Cristo contando uma piada, como por exemplo, ver o nosso Senhor Jesus Cristo passando por algumas situações que é normal um ser humano viver ou passar. Queridos, nos dias passados, o Léo e a Kate, os amados irmãos, eles me indicaram uma série chamada The Chosen. E essa minissérie significa Os Escolhidos, e até indico, não vou dar spoiler, mas vou falar algumas coisas dela. Essa minissérie eu comecei a assistir e é muito bom, muitas pessoas em vários países estão assistindo. Eu pesquisei e a primeira temporada e a segunda temporada tem em português. A primeira temporada está no Netflix e a segunda está num programa que você consegue baixar no celular. Mas a série, queridos, é extraordinária. Conta a história do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas a partir dos primeiros episódios, a partir das primeiras do primeiro contato que eu tive com esta série, eu comecei a ver Jesus de uma forma humana. Eu comecei a ver Jesus de uma forma que muitas vezes a gente não está acostumado a trazer à nossa memória. Eu vi um Jesus nessa série ministrando cura a um paralítico, tocando no paralítico. Eu vi Jesus ministrando cura para um leproso, tocando no leproso. Um paralítico abaixando, conversando com o paralítico. Eu vi um Jesus nessa série brincando com crianças. É interessante porque a palavra, o livro que nós temos, não nos traz questões mais do dia a dia de Jesus. Mas me veio à mente, eu até fico assim, para pensar isso eu tive dificuldades, porque existem teologias, existe uma ciência religiosa que nos impede de até pensar num Jesus humano. E eu fiquei imaginando, falei, nossa Jesus, será que o Senhor teve dor de cabeça? Aí eu falei, a dor de cabeça é questão de pecado, mas o Senhor foi humano. Então foi conversando com Jesus, coisas que eu nunca conversei com Jesus, sabe? E nós temos dificuldades de ver Jesus como um Jesus humano. Nós temos dificuldade de ver um Jesus, por exemplo, você talvez não consegue imaginar um Jesus andando e se machucando, numa pedra e saindo sangue no seu pé. A gente tem dificuldade de ver um Jesus, a gente tem dificuldade em pensar em Jesus indo no banheiro, em Jesus fazendo uma piada. Temos dificuldades em ver Jesus como um ser humano. Isso, eu que nasci no Evangelho, eu tenho essa dificuldade. E eu acredito que existem pessoas aqui também que têm essa dificuldade em ver Jesus como um humano. Aí Deus foi falando ao meu coração que a humanidade de Jesus trouxe princípios, que é a sua simplicidade. E a sua humanidade o possibilitou pregar o Evangelho de uma forma simples, de uma forma clara, porque nós somos complexos demais. O pecado trouxe muita complicação ao ver o cristianismo, ao ver Jesus agindo. Nós não conseguimos ver Jesus de uma forma simples. E se a gente não consegue ver as boas novas e o nosso Senhor Jesus Cristo de uma forma simples, nós temos dificuldades de apresentar esse Jesus da forma correta para as pessoas. E a gente tem o costume e o erro de complicar as mensagens, de trazer tantos elementos na intenção de que esses elementos vão transformar a vida das pessoas. Conceituado que foi numa determinada igreja e pregou um salmo, e ele apresentou o salmo, os termos em hebraico,
os princípios daquele salmo, não que estudar seja errado, não é isso. E aquele doutor, né, aquele mestre, ensinou de uma forma poderosa essa palavra de Deus. E no final ele pediu para que um homem e uma senhora pudesse ler aquele mesmo salmo. E aquela senhora, ou aquele senhor, não me fala a memória, leu aquele salmo. E pessoas começaram a cair chorando. E aquele doutor não entendia aquilo e perguntou por quê. Porque havia poder na palavra, havia algo mais profundo da forma que aquela senhora, aquele senhor apresentou aquele salmo. Não estou descartando o estudo, não é isso. Eu estou falando que em alguns momentos da nossa vida, a gente complica demais. Eu tive o prazer de ler um assunto a respeito de um livro chamado Igreja Simples. Eu não lembro agora exatamente, que teve alguns meses que eu li esse livro. E eu percebi, e esse livro ele mostra como o cristianismo, como uma igreja saudável, ela precisa ser simples. Porque quanto mais somos complicados, quanto mais eventos, quanto mais atividades, mais difícil conseguimos apresentar o Senhor Jesus Cristo. E Jesus Cristo se apresentou de uma forma humana. Bom, talvez existem pessoas que ao escutar o que eu estou explicando, né? Talvez alguém possa estar dizendo, mas você até agora falou da humanidade de Cristo apresentada numa série. Mas existem exemplos na palavra de Deus que demonstram a humanidade de Jesus Cristo. Se você abrir rapidamente em João 11:35, você vai ver um Jesus que chorou ao ver os seus amigos chorando. Em João 11:35 conta a história de Lázaro. Lázaro morreu e Jesus foi até aquela família. E chegando lá, ele se depara com um grupo de pessoas chorando, porque Lázaro, seu amigo, tinha morrido. E aí Jesus, ele também chora. Jesus, ele chora demonstrando a sua humanidade, porque Jesus veio como homem. Outro exemplo está em Lucas, do capítulo 10, versículo 21. E nesse contexto de Lucas, capítulo 10, versículo 21, Jesus, ele se alegra. A palavra fala que a alegria tomou conta do coração de Jesus, e ele agradeceu a Deus, porque as revelações do reino foi para os pequenos. Então todos esses são exemplos bíblicos da humanidade de Jesus. E a humanidade de Jesus o trouxe uma palavra simples, mas uma palavra profunda, uma palavra simples, mas uma palavra poderosa. E a partir do que eu li, eu quero focar em João, no contexto de João capítulo 4, versículo 6, foi o que nós lemos. Esse é o contexto onde Jesus está indo da Judeia para a Galileia. E ele se sente cansado, mostrando novamente a humanidade de Jesus. Ele se sente cansado de tanto andar, e ele para no poço. O poço que foi cavado por Jacó alguns anos atrás. Jesus então para naquele poço, e os seus discípulos vão até a cidade para buscar alimento. Jesus então está cansado, Jesus humano, a humanidade de Jesus, cansado, ele fala para os discípulos ir buscar alimento, e ele aguarda ali, e vai descansando. Aquela hora, era meio-dia, conforme a Bíblia nos ensina, meio-dia. De repente, aparece uma mulher, meio-dia, para buscar água.
algo que não era de costume, algo que não era normal acontecer naquele período. Uma mulher buscando água às 12 horas, meio-dia do dia, o momento mais quente, o momento mais difícil. E por que aquela mulher foi buscar a água naquela hora? Aquela mulher foi buscar a água naquela hora porque ela não se sentia confortável andando com outras mulheres. As outras mulheres julgavam a forma da vida dela, porque ela teve outros maridos. Ela estava vivendo muitas dificuldades. Vale lembrar que ela era uma samaritana. E os judeus não conviviam com os samaritanos. A palavra fala que os judeus não toleravam o samaritano. Então aquela mulher estava naquele lugar cheio de necessidades. E talvez você está aqui nessa noite com talvez alguma necessidade, como aquela mulher samaritana. E talvez você não entendeu ainda que a palavra de salvação para a sua vida é uma palavra simples. Ela vem de um Jesus simples, mas profundo. Sabe quando nós temos o desejo de pregar o Evangelho, e nós não conseguimos porque achamos que a forma de pregar o Evangelho precisa ser algo complicado, complexo? Sabe quando achamos que a forma de apresentar Jesus é apresentar toda a genealogia, é apresentar todos os livros? Há pessoas que eu já me deparei nesta igreja, que diz que não sabe pregar o Evangelho, e eu pergunto, por que não consegue pregar? Por que não sabe pregar o Evangelho? E essa pessoa, certa feita, dizia que não era como pastor e que não tinha passado pela faculdade. Queridos, não precisamos passar por uma faculdade para apresentar Jesus Cristo para a nossa família, apresentar Jesus Cristo para os nossos amigos, apresentar Jesus Cristo para aqueles que estão no nosso redor. Não precisamos de falar tantas palavras para que o Jesus Cristo cure. Para você ter ideia, é algo interessante que nessa série, o Jesus Cristo, ele chega e abraça Maria Madalena, e só de ele abraçar, chamar, na série, os espíritos, os demônios que incomodavam ela, foram expulsos. A gente, quando olha os milagres de Jesus, a gente, quando olha as situações que aconteceram com Jesus, a nossa mente nos leva a algo grandioso, algo muito complexo. Há pessoas que pensam que existem palavras mágicas para que haja cura. Há pessoas que acham que existem palavras mágicas para que Jesus possa responder às suas orações. Mas o nosso Senhor Jesus Cristo está nos ensinando nessa noite que Ele é simples e que as suas boas novas são simples. Nós que complicamos. O nosso Deus quer nos ensinar a respeito desta humanidade, para que possamos apresentá-lo de uma forma simples e humilde. Essa foi a forma de viver do nosso Senhor Jesus Cristo. Aquela mulher samaritana então chega perto de Jesus, e ele, como humano simples, ele começa a conversar com aquela samaritana, sendo judeu. Jesus, humano, simples e humilde, começa a conversar com aquela samaritana, e ele começa o diálogo pedindo água àquela samaritana. E a samaritana, vivendo naquele contexto de complexidade, vivendo com muitas perguntas, vivendo com tantos porquês, não sabia qual era o lugar de adoração, e não tinha resposta para a solução dela. E talvez a vida dela foi em busca de soluções
teve vários casamentos, e talvez esses casamentos eram em busca de respostas, porque não sabia, não entendia uma vida complexa. Ela queria entender, diante do diálogo dela com Jesus, onde ela deveria adorar, como ela deveria ser salva. Tantas perguntas nasceram no coração daquela mulher, e bastava uma única resposta. A resposta dela, queridos, estava na frente dela. A resposta dela não era raiz quadrada. A resposta dela não era uma mensagem enorme. Eu não sei ao certo delimitar o tempo da conversa, mas se a conversa durou 5 minutos, foi 5 minutos o suficiente para mudar a vida daquela mulher. E talvez você está pensando, mas Jesus é Deus, com aquele diálogo, com aquele poder, Ele apresentou essas palavras, 5 minutos é o suficiente. Para mim não, mas não, amados. Jesus, Ele nos ensina a ser imitador dEle. Jesus nos ensina a sermos como Ele. Se Ele foi humano, simples e humilde, sendo humano, simples e humilde, nós vamos conquistar. Nós vamos apresentar o reino. Nós vamos ver milagres acontecer. Nós vamos ver o sobrenatural de uma forma humana, simples e humilde. Por que eu trouxe essa mensagem? Por que isso ardeu no meu coração? Porque talvez você está na sua família complicando demais. Talvez a complexidade, as tantas perguntas, as tantas fórmulas estão te impedindo de apresentar Jesus para o marido, para a esposa, para o filho, para o amigo. Jesus é simples, e Ele apresenta aquela mulher e revela para ela. Primeiro Ele pede, de uma forma simples e humilde, primeiro Ele pede água. Ele revela toda a vida daquela mulher. Ele diz de uma forma poderosa, que Ele é a água da vida. Ele revela de uma forma simples, que Ele é o Messias. Ele chama aquela mulher nesse diálogo simples e humilde, dá a ela uma missão, e essa missão gera destino e sentido na vida daquela mulher. Humanidade, simplicidade. Jesus, Ele nos chama para sermos simples, para apresentar a Ele quando estamos tomando café, para apresentar a Ele quando estamos dentro de um ônibus, dentro de um carro. Mas quais são as palavras? As mesmas que Ele disse e se apresentou à humanidade. Ele disse para os homens, Jesus disse que era a porta, Jesus disse que é a água da vida, Jesus disse que é o pão da vida, Jesus é o caminho, a verdade e a vida, Jesus é a luz do mundo. Ao ressuscitar Lázaro, Ele disse, eu sou a ressurreição e a vida. A pregação de Jesus é simples. Apresentar o Messias, apresentar a solução para as pessoas é simples. Queridos, a sua solução é simples. O problema seu pode estar na sua mente de uma forma muito complexa, mas Jesus, Ele é simples. Há um homem nas redes sociais que ficou muito famoso por mostrar a complexidade do ser humano. No TikTok, no Instagram, outros, aparecem vídeos dele. Teve um certo homem que, para vestir uma meia, criou uma tecnologia muito chique, algo muito elaborado. Aí colocou a meia naquele objeto e calçou a meia.
esse homem que fez muita fama, ele simplesmente pega a meia e calça, mostrando que não precisava daquela tecnologia toda. Esse homem que é muito famoso aí, você vai se deparar com alguns vídeos dele. Ele assiste alguns vídeos e vê uns homens fortes tentando quebrar o ovo no antebraço, tentando quebrar o ovo na orelha, fazendo tantas coisas. E ele vai lá e simplesmente quebra o ovo e faz assim, ó. Aqui é, Léo. Sabe, queridos, ele ficou famoso, mostrando para nós como a gente complica tanto. Agora, toda essa complicação, ela vem do pecado. Todas essas dificuldades vêm do pecado. E você acha que essa complicação, todas essas questões, é desse período? Não. Todas essas complicações, todas essas questões, Jesus enfrentou. Estou finalizando. Observe o diálogo de Jesus com Nicodemos. Jesus para, Nicodemos marca uma reunião, o encontro com Nicodemos, e no meio do diálogo, Jesus diz assim para Nicodemos: Nicodemos, é necessário nascer de novo. É necessário nascer de novo. Isso é simples, sim ou não? Simples, não é? É necessário, Nicodemos, nascer de novo. O que aquele mestre faz? Então, Jesus, eu preciso voltar para a barriga da minha mãe? Você já pensou nesse diálogo? Não é um homem da lei. Jesus fala que é preciso nascer de novo da água. E aí aquele homem da lei responde Jesus com essa questão: ah, Jesus, precisamos então voltar para a barriga da minha mãe? Jesus, ele passou por muito tempo na Palestina, pregando amor, pregando salvação, ensinando e mostrando aos discípulos que ele veio para curar, veio para salvar. E no meio de uma crise, a mensagem já tinha sido dita, a mensagem já tinha sido explicada por Jesus. E no meio de uma crise, o que os discípulos perguntam para Jesus? Jesus, quer que eu ore para mandar fogo do céu e consumir essas pessoas? Complicando o tempo todo. Complicando o tempo todo. Todas as mensagens de Jesus tem um ser humano complicando algo. Jesus traz mensagens de libertação. Jesus traz a resposta para a ansiedade, a resposta para a depressão, a resposta para os nossos problemas de uma forma simples. E a gente vai e quer complicar, mas não é possível. Quer ver outro exemplo? Isso lá no Antigo Testamento. Um homem querendo cura da lepra chega diante de um profeta e fala: eu fiquei sabendo que o seu Deus, é poderoso. E ele fala: vai lá nesse rio e mergulha lá e será limpo. E esse general de guerra, ele fica com raiva, ele fica irado com a resposta daquele profeta. E Jesus, queridos, continua nos ensinando e dando as respostas que a gente precisa de uma forma simples. Hoje, nessa noite, saia deste lugar entendendo um Jesus humano, simples, mas profundo. Um Jesus humilde,
precisamos ser imitador de Jesus, precisamos sair deste lugar com essa simplicidade, com essa forma simples de ser. Tome posse, queridos, nessa noite, dessa simplicidade, e viva as boas novas de Jesus de uma forma simples. Amém? Fala para o seu amado irmão aí para finalizar: seja simples, porque o seu Jesus, fala aí, vamos lá, fala para o seu amado irmão aí: seja simples, porque o seu Jesus é simples. Você pode ficar de pé e aplaudir o Senhor Jesus Cristo? Aleluias! O nosso Senhor Jesus Cristo, Ele é simples. Feche os seus olhos. Deus nos deu uma agenda e vamos continuar orando. E nessa noite eu gostaria de pedir que você ore aí mesmo no seu lugar, mas estendendo as tuas mãos para esta cruz onde está representada, a sua família. Amém? Estenda as tuas mãos. E nós temos este momento para orarmos pela nossa família. Ó Deus, nós, ó Pai, entregamos, ó Pai, a nossa família nas tuas mãos. Ó Pai, tem sido, ó Pai, um período glorioso. O Senhor tem revelado, ó Pai, para nós, ó Pai, tanto, ó Pai, do teu reino. Ó Pai, o Senhor tem nos amado, o Senhor tem nos ensinado. Ó Pai, hoje aprendemos, ó Pai, que o Senhor é simples, e a nossa salvação e a salvação da nossa família está na simplicidade do Senhor, na simplicidade do curar, na simplicidade do falar. Nessa noite, ó Pai, queremos abençoar cada uma dessas famílias aqui representadas, pedir, ó Pai, que o Senhor possa curar, pedir que o Senhor possa libertar, pedir que o Senhor possa gerar entusiasmo, ó Pai, no coração, na alma, na vida de cada amado irmão que aqui se encontra, para, ó Deus, levar esta mensagem que é simples, que é boa, e que traz salvação, ó Pai. Ó Deus, nos ajude a sermos, ó Pai, pessoas perdoadoras, como o Senhor perdoou. O Senhor, ó Pai, ó Deus, é algo interessante. É algo interessante a matéria do perdoar. Ó Deus, me vem à memória neste exato momento, que aquele paralítico que foi colocado, ó Pai, no meio ali da sua casa, naquela casa onde o Senhor estava ministrando a palavra, aquele paralítico não pediu perdão. E, ó Deus, somente o Senhor sabe, ó Pai, quais foram os pecados daquele homem. Mas a primeira palavra, a primeira mensagem que o Senhor direciona àquele paralítico, é que os pecados deles estariam perdoados. E nós, ó Pai, em nossa casa, muitas vezes nós julgamos, até pessoas, ó Pai, que querem se achegar a nós, mas, ó Pai, julgamos porque essas pessoas bebem, ou mentem, ou agem de formas que não nos agrada, ou que não está, ó Pai, pautada, ó Pai, nos rolos do que nós entendemos a respeito do Evangelho. Mas o Senhor, ó Pai, foi um Deus, é um Deus, e será um Deus perdoador. O Senhor perdoa pecados, ó Pai. O Senhor, ó Pai, se apresenta às pessoas de uma forma humilde. O Senhor, ó Deus, cura, o Senhor transforma, portanto nos ensina a ser dessa forma dentro da nossa casa, não julgando, não sendo complicados. Ó Deus, há pessoas que não pregam dentro das suas casas, porque acreditam que a mensagem, ela precisa ser explicada, falada somente dentro da igreja, está perdendo a oportunidade de levar a salvação, de levar o Senhor Jesus até aquela casa. Tenha misericórdia de nós.
Ó Deus, gere maturidade dentro de nós, para enxergar, ó Pai, o ser humano, para enxergar, ó Pai, aqueles que estão do nosso lado, ó Pai, da mesma forma que o Senhor enxergava, para ouvirmos, ó Pai, a Tua voz. O ser humano, ó Pai, ele já está condenado, quando não está no Senhor. Então não há mais, ó Pai, lugar, não há mais, ó Deus, não há mais buraco, ó Deus. Mas o Senhor nos chamou para arrancar essas pessoas, ó Pai, dessa morte espiritual. O Senhor nos chamou para arrancar vidas, ó Pai, deste buraco. Ó Deus, capacita a Tua amada igreja para pregar o Teu Evangelho, ó Deus, em meio a um almoço em sua casa, para falar do Senhor de uma forma simples, em meio a uma conversa no trabalho, para, ó Deus, sempre lembrar que cada um de nós estamos nessa vida para pregar, para apresentar o Senhor, e que o Senhor seja o centro, ó Pai, da nossa vida. Em todo lugar que estivermos, ó Pai, nos ensina a sermos essas pessoas que levam as boas novas, que levam, ó Pai, as boas novas. Ó Deus, eu entrego também os pedidos de oração desta igreja, pedidos, ó Pai, de cura, pedidos, ó Pai, de casamento, namoro, cura, ó Deus, libertação de vícios, e tantas outras questões, ó Pai, que estão ali naquela urna. Nos dê a graça e a misericórdia, ó Pai, de ouvir testemunhos, ó Deus, de problemas solucionados neste lugar. Ó Deus, temos agido como humanos, ó Pai, naquilo que nos é possível, ó Pai, em meio aos plantões, em meio ao plantão social, temos direcionado vidas, ensinado a respeito de contabilidade, de direito. No que a gente consegue fazer, temos feito, ó Pai. Agora, ó Pai, existem situações naquela urna, ó Pai, que fogem da nossa condição humana, como milagres, ó Pai, como ações do impossível. Ó Deus, opera o Teu milagre, curando, libertando, ó Pai, gerando vidas neste lugar. Ó Deus, eu peço que o Senhor coloque anjos, ó Pai, abençoa esta amada igreja, que cada um tenha um sono reparador nessa noite, que cada um, ó Pai, consiga dormir, que cada amado irmão consiga descansar. Eu os abençoo, em nome do Senhor Jesus Cristo, amém, amém, aleluia. Eu quero convidar o pastor Jean para empreitar a bênção e assim finalizar este momento. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.